Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua vida, por todas as vidas e por tudo o que vive e respira no universo, por toda a criação, por tudo que nós vimos, por tudo que nós ouvimos neste dia, porque o que nos fez ouvir este dia foi o dom da vida. Nós vivemos este dia. Se passamos algum aborrecimento, algum sofrimento, se a dor nos consome, mais importante que a dor é a vida que vivemos. É claro, quando estamos passando alguma dor, algum sofrimento, é-nos difícil louvar a Deus, engrandecer a Deus, nos alegrarmos pelo dom da vida que Ele nos deu. Mas essa é a fé que Deus espera que tenhamos, que o louvemos, que o agradeçamos, que o adoremos como nosso Deus, Senhor de nossa vida, aquele que sustenta a nossa vida. O sofrimento não acaba com a nossa vida. O sofrimento é muito menor do que a graça de Deus, maior que seja o nosso sofrimento, a nossa vida é sustentada pela força de Deus. Por aí reconhecemos que Deus é maior do que tudo aquilo que há em nós, e maior também que o grande temor dos homens, que a morte é maior que a morte. Jesus quer que compreendamos, que amemos a vida que há em nós, ainda que o nosso dia tenha sido aborrecido, que nesse dia tenhamos passado todo o dia ou entristecido, ou angustiado com alguma coisa que nos tivesse acontecido. A vida é maior do que isso. É por isso que louvamos a Deus, porque enquanto há vida, podemos amar, podemos vencer aquilo que nos oprime, aquilo que nos inquieta, aquilo que nos faz sofrer. Assim, aconteceu, por exemplo, com aquelas mulheres que acompanhavam Jesus. Capítulo 8 de São Lucas, do versículo 1 até o versículo 3, veja, 3 versículos apenas. Piedosas mulheres acompanham Jesus. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Olha a força da vida. Lembram-se, por exemplo, da hemorroíça? Uma mulher rica, tinha, entre aspas, tudo na vida, mas durante 12 anos padecera de um mal, gastara, vai dizer o Evangelho, gastara toda a sua fortuna. Tudo aquilo que ela confiava, se você transportar para os dias de hoje, eu tenho os melhores médicos, os melhores terapeutas, psicólogos, psiquiatras, ou médicos, cirurgiões plásticos. Eu tenho tudo ao meu dispor, mas vai haver um momento, pela graça de Deus, é claro, aquela hemorroíça, aquela mulher já tinha gastado toda a sua fortuna, diz que ela tinha uma fortuna, ela gastou tudo para ser curada. E o Evangelho vai dizer, ao invés de melhorar, ela só piorava. Quanto mais ela gastava, quanto mais ela se jogava nas mãos de médicos e gastando tudo que tinha, tanto pior ficava.
Olha a força da vida que nós dizíamos, que a vida é mais importante do que tudo. Enquanto houver vida, há a possibilidade de nós encontrarmos a cura, encontrarmos Jesus, que há de tirar, como ele vai dizendo aqui, os espíritos malignos e curas de enfermidades que possamos estar vivendo, padecendo com elas. Olha como é importante que essa situação em que essas mulheres viveram atormentadas durante anos, como, por exemplo, a hemorroíça durante 12 anos, como aquele paralítico da piscina de Betesda durante 38 anos, ou como aquele cego que nascera cego, nunca havia visto a luz. Olha a presença de Jesus, o que foi fazendo. Pessoas que, na necessidade, compreenderam que tudo aquilo que eles tinham não lhes bastava. A hemorroíça não lhe bastou a sua fortuna, pelo contrário, de nada lhe adiantou, e ainda assim piorava. Não tivesse ela feito nada com nenhum médico, talvez não tivesse piorado tanto. Mas olha a manifestação da obra de Deus no coração de uma pessoa que convida a todos nós, a mim e a você, a desacreditarmos de toda a confiança que nós temos, que não seja nele, a confiança na nossa saúde, no nosso dinheiro, no nosso poder aquisitivo, nos nossos planos de saúde, se nós os temos, porque temos a garantia de termos bons médicos. Gastar a tudo, toda a sua fortuna, e antes de melhorar, piorava. Agora, aconteceu com essas outras mulheres um fato diferente. Elas que, dizia aqui, uma era mulher de um procurador de Herodes, um funcionário muito bem remunerado, procurador de Herodes, mas que vivia nessa situação, que sabia que o dinheiro, o poder que elas tinham, não lhes era necessário nem suficiente para encontrar a vida, para serem libertas do mal que tinham, sejam enfermidades, sejam espíritos malignos, como diz aqui. Olha o convite para cada um de nós, não acreditarmos do que temos. Tivéssemos nós, como essa hemorroíça, 5, 10 casas. A gente ouve pessoas que têm 5, 10, 20 casas de aluguel, foram, entre aspas, capitalizando a sua fortuna, garantindo a sua aposentadoria, como aquele homem que tivera uma grande colheita, aumentou os celeiros e disse para si mesmo: come, bebe e regala-te, fica tranquilo, porque agora você tem muitos bens. Claro, a ele foi tirada a vida, não. Na história, na parábola que Jesus conta, para dizer que o mais importante é a vida. O homem não pode pagar a sua vida, ele não pode comprar a sua cura, ele não pode comprar a sua libertação dos espíritos malignos. Nos é dada de graça por Jesus. Então, não há dinheiro que pague. Por exemplo, essas mulheres compreenderam isso. No versículo 2 está dizendo assim, capítulo 8 de São Lucas: os 12 estavam com Jesus, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos. Que dinheiro você vai usar, que propriedade, que poder você vai usar para ser libertado de um espírito maligno? Que poder, que dinheiro, que fortuna você pode usar para ser curada de uma enfermidade?
Aí vai citando Maria chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, e outras muitas que os assistiam com as suas posses. Talvez tivessem, entre aspas, conhecido em espírito o caso da hemorroíça. O que eu quero da minha vida? Se num determinado momento eu posso gastar tudo o que eu tenho, todo o tempo da minha vida, que às vezes eu não quero dá-lo a Jesus? De que adiantaria se eu gastasse todo o tempo da minha vida e não encontrasse o que eu quero? Se todos os bens que eu tenho, eu os gastasse e não encontrasse a cura que me é necessária para eu viver, para eu sentir a vida, para eu viver a vida no meio da minha família, dos meus amigos, para eu me alegrar com eles, pelo dom que Deus me dá, o dom da saúde, o dom da vida. É por isso que durante a vida, essa vida que nós temos, é que nós busquemos, assim como essas mulheres buscaram a Jesus, receberam dali o que o dinheiro não lhes dava, o que as propriedades não lhes davam. Tolo, ainda esta mesma noite pedirão conta da tua alma e o que você vai dar em troca da tua vida. O tempo nos é precioso, a vida nos é preciosa. É assim que nós devemos olhar para a vida que recebemos. Nós temos aqui, você vive aí, eu estou vivendo aqui. Nós temos tempo para sermos curados de nossas doenças, dos temores que nos amedrontam, dos espíritos malignos que tornam a nossa vida infeliz. Por exemplo, pessoas que padecem de depressão, pessoas que ficam prostradas na cama durante anos, de que adiantou o que acumularam, ou então o que lutaram para conseguir uma boa vida e agora estão prostradas numa cama, de que lhes valeu tudo, de que lhes vale tudo. Ainda que uma pessoa, por exemplo, depressiva, um homem tenha uma boa mulher, bons filhos, se ele está em depressão, ele não sente nada, ele não vive. Então, é preciso Jesus, é preciso que nós sejamos curados. Ainda uma mulher tivesse um bom marido, bons filhos, de que lhe adiantaria, se ela não consegue sentir seu marido, seus filhos, seus netos, se alegrar com as crianças que cantam e dançam e brincam, fazem folia ao seu redor, se ela não consegue sentir alegria com aquilo, de que lhe adiantaria uma família maravilhosa, se ela não consegue ter a vida? E essas mulheres que foram curadas, livradas de espíritos malignos que as oprimiam, que não as deixavam sentir a vida, que não as deixavam viver a vida, seja com sua família, com seus filhos, com seus netos, todos os parentes que ela poderia amar, ela não podia mais vivê-los porque não tem a graça para isso. Elas foram curadas, então nada pouparam de suas vidas. Olha quanto sacrifício seguir a Jesus. Outras que o assistiam com as suas posses, elas o acompanhavam porque elas tinham sido curadas, libertadas de espíritos malignos, curadas de enfermidades. Agora sim poderiam viver, porque nenhuma opressão, essas que foram livradas de espíritos malignos, nenhuma coisa mais as oprimia,
nem os espíritos malignos, nem as doenças, nem as enfermidades, nenhuma prostração, nenhuma tristeza. Por exemplo, é claro, você pode viver às vezes um dia todo triste por alguma coisa que você sofreu, ou porque você foi enganado, ludibriado, mas nós temos vida. Enquanto temos essa vida, buscamos essa cura, essa libertação de tudo aquilo que nos oprime, que nos envolve, que procura nos seduzir, para nos tirar a alegria de conviver com sua família, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. Olha, os espíritos malignos não fazem hoje tantas famílias serem degradadas, por exemplo, pelo vício. Os espíritos malignos que oprimem pelo vício tantas famílias. Por exemplo, olha o estrago que uma família sofre quando um pai, por exemplo, é vítima do vício do álcool. Família que sofre quando um filho ou mais filhos são escravos do vício, da droga, ou da prostituição, ou até de uma doença incurável, sem você poder sentir a alegria desse filho. Enquanto tenhamos tempo, a vida, enquanto temos vida, tenhamos a esperança. E a esperança não decepciona, diz a palavra, a esperança não decepciona. Eu vou em busca de Jesus, eu quero a Jesus, eu quero vê-lo presente na minha vida, eu quero estar vivo, mas mais do que estar vivo, com essa vida, eu quero ser libertada dos espíritos que oprimem, das curas que me impedem de viver a alegria de Deus na minha vida, na minha família, com aqueles que eu amo. Que o Espírito Santo nos ilumine para nós compreendermos que aquilo que temos, que possuímos, ou as seguranças, entre aspas, que nós temos, de nada nos adianta. O que nos adianta é a esperança na palavra, na promessa de Deus, que enquanto temos vida, podemos lutar para que sejamos livres dos espíritos malignos, das doenças, das enfermidades. Que o Espírito Santo nos ilumine, que Ele vá nos conduzindo com o seu amor, com o seu poder, com a sua força, vá nos conduzindo a experimentar esse doce convívio na presença de Jesus. Para quanto mais recebermos essa cura, elas foram curadas e acompanhavam Jesus, faziam questão de o acompanhar. Imagina aí quanto caminharam, quanto sofreram para acompanhar Jesus, não permitindo que lhes faltasse a ele e aos apóstolos alguma coisa, porque elas já tinham tudo. O que lhes faltava, Jesus lhes tinha dado. Então, tudo agora que elas poderiam dar, entregar para Jesus, diz aqui, elas o assistiam com as suas posses. Imagina 12 homens famintos, depois de uma longa caminhada, um dia de sol. Quanto que esse povo não deveria comer? Você que está acostumado com isso, uma mesa grande na tua casa, você vê quanto se consome. Olha aí a alegria que Jesus quer dar para mim e para você. Ele quer que eu e você saboreemos, degustemos cada momento da nossa vida, experimentados com o seu amor e a sua graça. Nada do que eu tenho, que eu possuo, o que eu consigo fazer por mim mesmo, com a minha força, com a minha capacidade, me bastaria para eu viver essa vida que Deus me quer dar. Só quando Ele me libertar, só quando Ele me liberta das enfermidades, dos males, das doenças que me oprimem, que eu posso. Então, qual é a minha gratidão? Eu dou tudo para Jesus. O que eu puder contribuir para que a obra de Jesus se faça presente no meio do mundo, eu vou fazer.
porque Ele me deu tudo o que era necessário para a minha vida, me livrou de todos os males. Então, para Ele, eu não tenho medidas para dar de mim, da minha vida, entregar tempo da minha vida, o poder que eu tenho, se eu tenho algum poder aquisitivo, de colocá-lo na mão de Jesus para que a sua obra se expanda, para que o seu poder vá se estendendo a tantas pessoas que o procuram e que precisam sentir esse amor misericordioso de Deus. Que o Espírito Santo nos dê essa graça a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.